Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido aos movimentos que fazemos no nosso dia. E no nosso acordar dessa reta final de 2025, a gente vai trabalhar a nossa mentalidade. Porque a gente não precisa esperar 2026 para começar a olhar para o nosso momento, para a nossa vida, para o que a gente sonha em mudar, para o que a gente sonha em fazer diferente. Afinal de contas, se você deseja resultado diferente em alguma área da sua vida, você precisa fazer movimentos diferentes. E aí a gente vai começar por onde? Pela nossa mentalidade, que é o que a gente tem de mais potente. Quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente começa a mudar a nossa realidade. Bom dia, Vivi maravilhosa! Seja muito bem-vinda! Vamos lá, então preparados para a gente começar a olhar para a nossa mentalidade, e a gente vai olhar para a mentalidade essa semana de uma forma diferente. Eu vou focar, é um livro que a gente já trabalhou no nosso clube do livro dentro da vila, um livro poderosérrimo, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Ou seja, como que a gente reconstrói uma mente para criar o nosso novo eu, né? Sair daquele lugar, daquele padrão, daquela vida que a gente repete muitas vezes no automático, inconsciente, para que a gente comece a viver a vida que a gente merece, se tornando a pessoa pronta para realizar os nossos sonhos. Afinal de contas, a vida que a gente vive hoje, ela é fruto dos movimentos que a gente faz, da mentalidade que a gente tem, das decisões que a gente toma. Se a gente deseja viver algo novo, a gente precisa se tornar essa pessoa preparada. Bom dia, Aline! Bom dia, Cícera! Bom dia, maravilhosas! Então, vamos começar aqui falando da nossa mentalidade. Lembrando que a mentalidade, ela é um dos pilares da saúde, que a gente aprofunda dentro da vila. Não adianta a gente olhar só para a saúde física, só para a saúde espiritual, só para a saúde mental, só para a saúde emocional. O nosso corpo, ele é essa integração, e é essa integração que a gente vai trabalhando ao longo aí, né, do método da vila. Então, vamos lá. Seu cérebro está envolvido em tudo que você faz. Você já percebeu isso por um acaso? Ele acorda com você, ele dorme com você, ele está envolvido em tudo que você faz, incluindo o que você pensa, o que você sente e o que você age. Com um cérebro mais saudável, você fica mais feliz, fisicamente mais saudável, mais rica, mais sábia e toma decisões melhores, o que te ajuda a ter mais sucesso e uma vida longa. Quando o cérebro não está saudável, as pessoas ficam mais tristes, mais doentes, mais pobres, menos sábias e menos bem-sucedidas. Já repararam nisso? Por quê? Eu costumo dizer dentro da vila, a nossa mentalidade, ela tem a sábia e a sabotadora. A sábia vai lá, te fala o que você precisa fazer, ela sabe o caminho, ela está disposta a viver as experiências, a encarar os desafios. Mas tem uma sabotadora danada que fica contando historinha. Não vai, você não vai conseguir, vai dar trabalho, não é para você, você não está preparada, vai dar o passo maior da sua perna. E aí a gente precisa começar a escolher com qual das duas mentalidades a gente deseja viver. Eu vou viver com a mentalidade doente, que é da sabotadora, me contando historinha e me paralisando para eu continuar vivendo a vidinha meia boca que eu vivo,
Ou eu vou colocar a mulher sábia no comando para falar, chega, para de me contar história, eu sei o que eu mereço e eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Essa é a mentalidade sábia, a mentalidade saudável, que encontra solução para os desafios. A mentalidade sabotadora, doente, ela encontra problemas para os desafios. Acontece que a gente veio nessa vida viver a nossa evolução. E a gente só consegue viver a nossa evolução quando a gente está disposta a encarar os desafios. A olhar para os desafios com a mentalidade de solução e falar assim, o que eu aprendo com isso? E eu costumo dizer que a doença, né, as dores, as doenças, elas são desafios. Mas é a forma amorosa com que a vida, com que o seu corpo está falando para você. Vamos viver. Sai desse lugar, sai dessa vida, sai dessa mentalidade doente. Sai desses comportamentos doentes. Ajusta aí a rota e bora viver. Porque o que você fez até agora me adoeceu. Então agora a gente pode fazer movimentos diferentes para nos tornar saudáveis novamente. Porque se eu nasci saudável, no meio do caminho eu adoeci, eu posso muito bem aprender com o que me adoeceu, fazer diferente para me tornar saudável de novo. Isso são escolhas, isso é a nossa mentalidade. E aí, de acordo com o que eu escolher pensar, eu vou sentir, eu vou agir, eu vou ter os meus resultados. Então, com o cérebro mais saudável, você fica mais feliz. Fisicamente, você fica mais saudável, mais disposta, mais rica, mais sábia, toma melhores decisões. O que ajuda você a ter mais sucesso, se sentir mais feliz na sua vida e viver uma vida longa. Agora, quando o seu cérebro ele tá doente, as pessoas ficam tristes, você fica triste, você fica mais doente, você fica mais pobre. Você fica menos sábia e menos bem-sucedida. Então, para quem está chegando agora, vizinhas, muito bem-vindas. Essa semana nós vamos trabalhar a nossa saúde mental. Então, vai ser um pouco diferente. E para a gente trabalhar a nossa saúde mental, eu vou trazer para vocês um crescer desse livro que a gente fez, o Clube do Livro Dentro da Vila, que ele é maravilhoso, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Como reconstruir a sua mente e criar um novo eu. Então, a gente não vai esperar 2026 para começar a criar um novo eu. A gente vai começar a criar esse novo eu agora. Porque a forma com que você finaliza o seu 2025, você vai começar o seu 2026. Ou você acha que você finalizou toda doente, é só mudar o horário do relógio, passar o ano que você vai se tornar saudável. Não. Não é sobre o tempo que a gente está vivendo, é sobre as decisões que você toma. Bom dia, Lide. Bom dia, Conceição. Bom dia, Pati. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Simone. Que bom vocês por aqui. Então, os pesquisadores têm visto como pensamentos negativos e má programação provenientes do nosso passado podem nos afetar no futuro. Como é que a gente muda isso? Começando a mudar a nossa mentalidade. Se eu não estiver disposta a me conhecer, a saber sobre as minhas crenças, a saber sobre o que me para, sobre o que me potencializa, eu não mudo. Eu preciso começar a pegar os conhecimentos que eu tô tendo e viver eles na prática. Então vamos lá. Uma das lições mais estimulantes que aprendi é que as pessoas podem literalmente mudar o seu cérebro e a sua vida ao adotar hábitos regulares saudáveis para ele, como corrigir crenças negativas e utilizar o silêncio ao seu favor. Ou seja, quando a gente acorda vivendo a ordem que eu tanto trago para vocês. Eu cuido da minha saúde, aí eu vou para minha família, aí eu vou para o mundo. Não inverta a ordem, inverteu, adoeceu. Quando eu começo
a viver o meu dia nessa ordem, eu faço silêncio, eu percebo quais são as minhas crenças. Crenças são o que eu acredito, o que eu falo pra mim, qual é o meu diálogo comigo todo dia. Eu falo que eu sou vencedora, eu falo que eu sou uma derrotada, eu me xingo, eu me amo. Como que é o seu diálogo interno com você? Quando você está passando por um desafio, quais são as suas crenças diante desse desafio? O que você acredita? Você acredita que você é capaz de superar esse desafio e que você vai sair melhor dele? Ou você acredita que você é uma derrotada e que a sua vida vai acabar porque você está vivendo aquele desafio? Então vamos finalizar aqui com uma parte do livro que fala o seguinte: antes de realmente entender de saúde cerebral, tive muitos maus hábitos cerebrais. Hábitos cerebrais não é só sobre os pensamentos. Ele tá nos 4 pilares da vida. São hábitos físicos da nossa vida, são hábitos de mentalidade, são hábitos de emoções, são hábitos espirituais. A Nuno acordou? Ai, que coisa linda, fala pra ela vir me dar um beijo. E aí, o que acontece? Ele comia, ele percebeu que ele tinha maus hábitos cerebrais. Ele comia muito fast food. Ele bebia refrigerantes como se fosse a melhor coisa. Geralmente dormia apenas 4, 5 horas por noite. Carregava mágoas não examinadas do passado. Vivia o não merecimento. Não fazia exercício. Sentia um estresse crônico e estava quase 15 quilos acima do peso. Quantas vezes a gente dá uma gabaritada nisso ou tá ali em algum desses pontos que ele traz aqui? Aquilo que eu desconhecia estava me machucando e não era pouco. Meu último exame mostrou que o meu cérebro, isso daí foi há 15 anos atrás. Aí ele traz assim: o meu último exame mostrou que meu cérebro estava mais saudável e muito mais jovem do que há 20 anos atrás. O meu cérebro literalmente rejuvenesceu e o seu cérebro é igualmente mutável. Quando você decide que ele vai mudar, ele muda. Ah, Joy, mas eu tentei e não consigo. Eu sei, vizinha, sozinha é realmente muito desafiador. A gente começa, a gente para. A gente começa, a gente para. A gente começa, a gente para. Por quê? Porque a gente tem crenças, aí a gente não sabe limpar as nossas crenças. A gente nem sabe que a gente está vivendo as crenças. Porque a gente tem limitações de visão. Sozinha a gente enxerga um ponto. Quando você está num grupo, quando você está com pessoas que vivem a vida que você sonha, que te inspiram em alguma das áreas, você amplia a sua visão. Você se inspira, você consegue modelar comportamentos. Quando você está em ambiente certo, você coloca lá o que você está vivendo, a sua dificuldade. Eu vou lá, vai no caso da vila, e contribuo com você, e te dou caminhos, e te faço perguntas. As vizinhas estão lá, trazem conhecimentos delas. Então esteja nesses ambientes, porque o conhecimento ele é super importante. Mas sem você colocar ele em prática, ele não vai trazer resultado na sua vida. A gente precisa unir a teoria, por exemplo, os aprendizados desse livro. A Luciana perguntou, o nome do livro, Lu? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu, do Joy Dispenza. Então, assim, o que a gente precisa fazer e que muitas vezes sozinho a gente não consegue? Pega o conhecimento e coloca em prática, vive o conhecimento. E uma das coisas que eu provoco muito vocês é assim, não adianta você realizar o seu sonho e você não viver o seu sonho. Você vai estar sempre naquele lugar de não suficiência e sangrando por dentro. Porque eu me esforço para conseguir realizar o sonho, eu consigo e eu não consigo curtir, eu não consigo viver esse sonho. Aí eu já estou pensando no próximo. E não que eu não vá pensar no próximo, eu tenho um monte de sonhos. Mas a gente precisa aprender a curtir a nossa realização dos sonhos. E eu curto como? Vivendo o processo. Muitas vezes a gente olha para o resultado e a gente esquece de viver o passo a passo, o processo. Curtir o processo, aprender com ele, comemorar cada passo.
escrever sobre os avanços. Então, vizinhas, ó, para quem não é da vila, a gente vai fazer um movimento juntas de 14 dias, começando no dia 12 de janeiro, para começar a mudar hábito. Então, vão ser 12 dias de novos hábitos, mas hábitos para você começar a colocar em prática e a sustentar no seu 2026. Por quê? Porque você começa super empolgada. Ah, porque esse ano eu vou fazer, vou acontecer minha saúde, vou pra academia, vou comer melhor, vou ser promovida, vou não sei o quê, vou melhorar meu relacionamento, vou ser mais paciente com os meus filhos. Começa a primeira semana, na segunda semana já capenga, na terceira semana já abandonou a toalha. Aí você vem comigo, porque você não vai abandonar. Você vai aprender e aquele gás que você começou o ano, você vai estar com muito mais gás em março, em abril, em maio, não com a toalha jogada, sabe? Sair daquele lugar do agora vai e nunca vai. 2026 agora vai, mas vai do jeito certo. E nós vamos junto. Então fica ligado aí que a gente vai falar sobre o movimento que a gente vai fazer junto. Mas essa semana eu vou, durante o acordar, trazer para vocês inspirações desse livro. Porque a gente não vai esperar 2026 para começar a mudar nossos comportamentos, nossa mentalidade, nossas emoções. A gente começa no agora. Então pega essas provocações que eu trouxe hoje e leva para você. Como é que tá a minha mentalidade? Ela tá mais doente, encontrando problema para os desafios? Ou ela tá mais saudável, encontrando solução para os desafios? Como que estão os meus comportamentos, os meus hábitos? Ah, chegou o final do ano, eu tô comendo qualquer coisa, chutei o balde, não tô tomando água na medida certa, tô dormindo errado, tô totalmente estressada, cansada, tô contando as horas para terminar essa semana, que é a última semana cheia, útil, né? Como é que tá isso? Pensa aí. E ó, essa semana a gente tá junto, tá? Continuo aqui com vocês 8 e 8 da manhã. Semana que vem eu vou sentir como vai ser. Mas essa semana nós estamos aqui juntas e eu espero vocês aqui comigo às 8 e 8 fazendo o acordar, baseadas no livro, olhando, trabalhando, alimentando a nossa mentalidade focada para a solução. Nós somos mulheres sábias, mulheres saudáveis. E o nosso comportamento, a nossa mentalidade, a nossa emoção, ela interfere diretamente nos comportamentos, mentalidade e emoção da nossa família. Então, chega de ficar criando os herdeiros doentes. Chegou o momento da gente criar sucessores saudáveis e que de você para frente, quem vier, seja sucessor da saúde e não herdeiro da doença. Tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar a nossa cartinha. Coloca a Joaninha se valeu. Joaninha significa insight. Significa, nossa, virou uma chavinha aqui. Nossa, não estava pensando sobre isso e deu uma cutucada aqui. Coloca aí pra mim se valeu o nosso acordar de hoje. Com Joaninhas. Vamos ver aqui o que saiu para nós. A vida é feita de momentos, conhecidos como ciclos, que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual, com níveis de profundidade diferentes. Nossa! Assim eu gamo! Olha que lindo! Vai com Deus, amor. Então, o que acontece? A gente, a cada evolução, a cada dia da nossa vida, a gente veio para viver essa evolução, não para ficar naquela vidinha mais ou menos meia boca. Só que os ciclos, eles vão, eles fecham, novos ciclos abrem. E o que a gente precisa fazer? Muitas vezes a gente tem dificuldade de fechar ciclos, de encerrar o que já deu. Quando a gente conseguir, eu tiro o aprendizado desse ciclo que tá me machucando, que ele já cumpriu o processo dele, para eu poder abrir espaço para o novo chegar. É isso que tá falando aqui. Viva o ciclo.
Tá bom, vem um ciclo de doença. Tá bom, vem um ciclo de doença. Eu tiro o aprendizado dele e mesmo ainda estando doente, eu escolho começar a viver novos hábitos. Porque eu preciso me tornar uma pessoa saudável para o meu corpo se tornar saudável, para a minha mentalidade se tornar saudável, para as minhas emoções se tornarem saudáveis, para o meu espiritual se tornar saudável. Não foram os hábitos que eu comecei hoje doentes que vão me deixar doente amanhã. Não, eles vão acumulando dia a dia e lá na frente eu fico doente. Então, se você ficou doente, tá tudo bem. Agora, mesmo doente, vamos começar a criar hábitos saudáveis. E quando eu falo doente, não é só doente fisicamente com um diagnóstico. É doente de pensamento, é doente de emoção. Eu vivo triste, eu vivo com inveja, eu vivo com raiva, eu vivo estressada, eu vivo sem paciência. Eu vivo desconectada da minha fé. Eu falo que eu confio, mas não confio nada porque eu tô querendo controlar tudo. Por quê? Porque eu não faço a minha parte, mas eu quero controlar o que os outros fazem. Tudo isso é doença. Aí você tá todo mês com libido baixa, com problema de cólica, com dor de cabeça que não passa, com dor nas costas, que parece que tá carregando o mundo, com as pernas inchadas, cheia de varizes. Precisa olhar para isso, vizinha. É o seu corpo conversando com você. E quantas vezes a gente no automático não olha para nada disso e vai normalizando. É só um vasinho. Essa dor de cabeça tá sempre aí. Não tá. Tudo isso tá querendo conversar com você. Mas enquanto a gente não trabalhar a nossa mentalidade focada para ser saudável, para solução, a gente não consegue enxergar o que o nosso corpo, o que a nossa vida, o que os nossos resultados financeiros, o que os nossos resultados no relacionamento, o que os nossos resultados na nossa saúde estão querendo falar com a gente. Só que tudo começa na saúde. E aí o que a gente faz? A gente programa, a gente faz um planejamento da carreira, do dinheiro, da viagem, do relacionamento, da família, da maternidade. E a gente esquece da saúde. A gente até coloca lá academia, comer melhor. Mas e a sua saúde mental? Você planeja como é que você vai trabalhar a sua saúde mental? Você planeja como você vai trabalhar a sua inteligência emocional para lidar com os desafios do dia a dia? Você planeja como você vai fazer para aumentar a sua conexão com algo maior, para escutar o seu silêncio interior? Então a gente vai começar a planejar isso juntas. Lá em janeiro eu te espero 14 dias, tá? E as vizinhas, claro que ganham tudo. Lá a gente já aprofunda antes, porque nós somos dessas. Então, vizinhas, amanhã, 8 e 8 da manhã, a gente tá aqui novamente. Eu desejo a vocês uma semana abençoada e bora juntos criar a nossa vida incrível, porque a gente merece. Beijo!